E a ex-mulher do meu marido que veio reclamar porque eu mandei os meus filhos pra Disney. Fica aí, tem história nova. Bom, eu sou casada com meu marido há 5 anos já. Esse meu marido, ele foi casado anteriormente com a ex-esposa dele, com quem ele tem uma filha de 10 anos. Eu também já fui casada com o meu ex-marido, com quem eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 10 anos, né? Uma menina e um menino, na verdade. Enfim, desde que nós nos casamos, essa ex-mulher dele sempre implicou muito com o fato de que os meus filhos têm uma condição, uma qualidade de vida um pouquinho melhor que a filha dela. Só que o que acontece? Eu tenho um emprego onde eu recebo muito bem financeiramente. O pai dos meus filhos também tem um emprego que ele recebe muito bem financeiramente. Então ele nunca deixou faltar nada para os meus filhos. Apesar de que eles moram comigo, eles recebem uma pensão bem boa do pai e eles conseguem ter um nível de vida muito legal. A filha do meu marido, ela mora com a mãe, mas ele também paga pensão de acordo com o salário que ele pode, né? Só que ela sempre implicou muito com o fato dos meus filhos terem algumas coisas a mais que a filha dela não tem, só porque eles moram com a gente, na cabeça dela, o meu marido banca os meus filhos, né? Mas enfim, todos eles estudam na mesma escola. Os meus filhos e o filho dela estudam na mesma escola. Os meus filhos, porque o pai paga, e a filha dele, né, com a ex-esposa, porque ele paga a escola particular. Então eles estudam na mesma escola. E aí, recentemente, né, agora, final de ano, o meu ex-marido levou os meus filhos pra Disney, junto com a atual mulher dele, que é uma mulher incrível, inclusive. Eles marcaram essa viagem tudo pra levar os dois pra Disney, né? Vieram pedir minha permissão, porque pra fazer uma viagem dessa precisa da permissão da mãe. E eu super concordei, gente, não via nada demais. Confio muito no meu ex-marido, confio na mulher dele, ela é uma pessoa incrível. E era uma experiência única pros meus filhos, né? Então eu super concordei. E eu não tive que bancar com absolutamente nada. Eu não precisei dar R$1 sequer pra viagem. A única coisa que eu precisei dar foi a permissão. E eles levaram. Só que antes deles viajarem, os meus filhos na escola acabaram comentando, né? Com os coleguinhas, tudo. Porque é criança, né, gente? Eles estavam animados, tudo. E acabaram comentando que eles iam fazer essa viagem com o pai e a madrasta, né? E a filha do meu ex-marido E a filha do meu marido com a ex-mulher dele acabou escutando. E nisso ela foi comentar com a mãe dela, né? E a mãe dela veio o bicho pra cima do meu marido, falando que não era justo a gente ficar proporcionando esse tipo de coisa pros meus filhos, enquanto pra filha dele não. Porque ela tava muito triste, porque ela queria ir, porque não sei o quê, porque ele tinha que dar um jeito de mandar ela e tal e tal. Só que, gente, uma viagem dessas não é barata. E ainda mais em cima da hora. Não é barato. E a outra coisa, a gente não ia, era só os meus filhos que iam com o pai, sabe? Então, assim, a gente não podia simplesmente enfiar uma menina dentro da viagem deles pra que eles tivessem responsabilidade com uma criança que não é nada deles, sabe? Não tinha como. E aí meu marido ficou falando pra ela que não dava tal, porque ele não podia bancar uma viagem daquela naquele momento, que não dava pra enfiar a criança sob responsabilidade de pessoas que não tinham nada a ver e tal. E ela começou a questionar falando que não era justo só os meus filhos terem essas coisas e a filha dela não. Porque na cabeça dela, como eu falei, o meu marido de alguma forma banca os meus filhos, né? Sendo que não. E aí ela questionou, teve uma briga lá com o meu marido, até que depois ela mandou uma mensagem desaforada pra mim, falando que era horrível a minha atitude de querer fazer diferença entre as crianças. Que ela achava que eu gostava da filha dela, mas que ela estava descobrindo que não, que eu fazia diferença e que eu queria deixar a filha dela ser inferior aos meus filhos. Vocês acreditam? Só porque o pai das crianças levou, não foi nem eu, foi o pai, mas de alguma forma a gente tinha que dar um jeito de se virar pra enfiar a filha dela no meio da viagem também. Gente, quando eu vi aquela mensagem, eu mostrei pro meu marido, eu nem quis responder, ele falou que nem era pra me responder e eu realmente não respondi. Ele que foi pra lá e foi brigar com ela, tipo, porque ela tava me perturbando e falando essas besteiras, sabe? Até que chegou o final de ano, os meus filhos foram, né, viajaram, e ela começou a implicar, dizendo que ele não era um pai bom, que ela não ia deixar a criança vir para as festas de final de ano com a gente, porque era ridícula a atitude deles e tal. Enfim, gente, a menina começou a infernizar, começou a infernizar por causa disso. Até que depois de muita briga, a gente conseguiu trazer ela para passar a virada de ano com a gente. Ela passou o Natal com a mãe, mas a virada de ano ela veio passar com a gente. O meu marido com os meus filhos já chegaram de viagem. E assim, as crianças estão super animadas, né? Estão super, tipo, empolgadas com tudo que passaram, tudo que viram, tudo que assistiram. E eles estão assim, sabe, falando. Quando a filha dele vem pra cá, eles comentam e tudo, aí ela volta pra lá, fala pra mãe, e a mãe tá, tipo, sabe, com raiva, falando que eles estão humilhando a menina, que eles estão jogando na cara dela as coisas que eles viveram e ela não viveu e tal. Enfim, gente, é muito triste, sabe? Se a gente tivesse condições, com certeza a gente tinha mandado ela também. Mas não dava, sabe? Não é uma viagem barata. Não dava pra ter mandado. E se não dava, não dava. Ela tinha que conversar e explicar pra menina como realmente é as coisas, sabe? Mas ela não, ela prefere jogar as coisas pra cima da gente, deixar a menina sofrendo,
transformar a gente nos monstros do que sentar e tentar explicar pra menina como é a realidade e como é as coisas, sabe? Mas enfim, é muito triste. Meu marido faz o que ele pode por ela, mas infelizmente cada criança vive dentro da sua realidade e dentro da realidade dos pais, né? Eu posso sim manter os meus filhos, mas eles também têm um pai que faz de tudo por elas, que tem uma condição financeira muito boa e ele vai aproveitar dos recursos para dar uma vida boa para os meus filhos. O que eu puder colocar a filha do meu marido no meio, eu vou colocar, mas o que eu puder, eu não vou, e ela vai ter que entender, vai ter que aceitar e vai ter que conversar com a criança para que ela cresça e entenda essa diferença e como realmente são as coisas. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.